Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Isabela, sou farmacêutica, trabalho com pesquisa qualitativa desde o mestrado e agora no doutorado, também trabalhando com pesquisa qualitativa. Eu resolvi aceitar o desafio da autoetnografia para poder pesquisar como farmacêuticos, médicos e pacientes estabelecem uma relação para o compartilhamento da decisão. Então, hoje nós vamos continuar com nossa série de vídeos sobre sobre a pesquisa qualitativa. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a autoetnografia. E, para isso, eu convidei a professora Juliana, que tem uma vasta experiência com essa metodologia. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos. Bom, muito obrigada pelo convite, Isabela. É um prazer estar aqui. Como a Isabela falou um pouquinho, né? Eu trabalho com pesquisa qualitativa há muitos anos, sou farmacêutica também. Trabalho mais na área de educação farmacêutica. E no meu doutorado eu também optei por fazer um estudo autoetnográfico. Então, espero nessa live dividir um pouquinho dessa experiência com vocês. Então, todo mundo, né, deve ter visto. O título da nossa live é Autoetnografia, e se o meu tema não emocionar? E a ideia, né, de falar um pouquinho sobre isso veio a partir dos meus estudos sobre autoetnografia, no momento em que eu vivia um dilema entre a autoetnografia analítica e evocativa. E nesse período, eu tive um encontro muito significativo com o artigo do Xavier Maior, inspirado, né, nesse artigo dele, que tinha como título Analítica ou Evocativa, o debate esquecido da autoetnografia. Eu comecei a pensar nas coisas que eu vou dividir um pouquinho com vocês hoje, e aí trouxe a professora Juliana para esse debate com a gente. Então, eu escolhi, né, a autoetnografia por acreditar que ela era a metodologia mais adequada para responder a minha pergunta de pesquisa. Eu queria estudar sobre como se estabelece a tríade paciente, farmacêutico e médico para o compartilhamento da decisão. E como eu estou totalmente envolvida nesse processo, participo ativamente do atendimento desses pacientes, da discussão dos casos, eu entendi que o meu eu precisava estar presente nesse processo de pesquisa, além, é claro, dessa oportunidade de transformação da minha prática que eu enxergava na autoetnografia. E nessa trajetória, eu acabei me identificando muito com a autoetnografia analítica, principalmente porque ela tem uma base comum com a teoria fundamentada, que é o interacionismo simbólico. Só que às vezes eu sinto uma certa imposição, como se eu não pudesse gostar mais da autoetnografia analítica. Eu deveria gostar mais da evocativa, porque ali estão os maiores nomes da autoetnografia. Eu entendo seus dilemas, também passei por eles, mas eu acho que é importante a gente lembrar que há um contínuo. Eu não acho que necessariamente você tem que escrever a sua tese de forma evocativa, né? Você ou quem está nos ouvindo e tem esses dilemas também. Sim. Às vezes eu penso que o meu tema não me permite muito esse formato de escrita mais evocativo. Porém, como o Xavier escreveu, eu estou sentindo como se não fosse válido fazer de outra forma. E aí eu vejo meu diário de campo, acho que ele está muito descritivo e pouco evocativo, e fico pensando, como escrever um texto que busca, acima de tudo, emocionar, como proposto, né, pela Caroline Ellis, ao falar de decisão compartilhada entre paciente, farmacêutico e médico. É esse meu principal objetivo? Quais são os detalhes ocultos da experiência vivida que interessam no meu tema? E as relações de poder? É isso que vai emocionar? E aí ficam surgindo vários questionamentos. Me identifico muito com seus questionamentos. Quando eu estava fazendo o meu estudo, né, em que eu avaliei se estar em campo, né, se o fato das minhas alunas
de farmácia estarem em campo contribuía para o aprendizado, né, em relação ao raciocínio clínico, eu fiz diários escrevendo as situações que foram vividas, né, pelos meus estudantes. E eu acho que tem vários aspectos ali, né, da relação das minhas alunas com os pacientes que poderiam ter uma descrição que pudesse evocar um sentimento, que pudesse ser uma descrição mais evocativa. Só que esse não era o meu foco naquele momento. Então, talvez, se eu tivesse um tema mais específico, né, que pudesse ter essa abordagem de gerar esse sentimento no outro, poderia ser uma opção. Mas, naquele momento, o que eu queria saber é se estar em campo melhorava o aprendizado das alunas de farmácia. E era uma questão muito mais técnica. Então, eu não tinha que gerar como meu tema sentimento. Era o que eu senti nesse momento. É exatamente isso que eu estou sentindo. E apesar de estar encantada pelas possibilidades da autoetnografia, pela transformação que ela tem promovido na academia, ao aproximar, né, a academia dos mais diferentes públicos, eu não enxergo talento em mim para essa escrita que evoca sentimentos, que emociona. Às vezes, parece que dentro da autoetnografia de maior sucesso, um texto mais próximo do convencional não será válido. E eu fico pensando, eu deveria escolher, então, outra metodologia? E, ao mesmo tempo, eu fico, né, me deparo lá com as revistas científicas, vejo que elas querem detalhes da análise, né, quer que a gente mostre como a gente chegou nos resultados. E ao ler, né, o artigo do Xavier, o meu coração, de certa forma, se acalmou. Porque como ele descreveu, talvez a minha capacidade, a minha habilidade de escrita se aproxime mais do legado científico do Anderson do que da Caroline Elles. E aqui, né, eu queria ressaltar a minha admiração por ela e pela sua capacidade de transformar a ciência em arte. E lendo os textos dela, né, eu fico pensando o quanto é preciso para chegar lá. E eu não acho que eu sou artista. E também, do fundo do meu coração, eu não sei se todo mundo pode ser um artista. Eu acho que isso é outra questão. Então, eu fico pensando também, mesmo que eu tivesse escolhido um tema, então, né, que fosse mais adequado para a gente abordar essa questão evocativa, eu também senti isso. Eu não sou artista. Então, se eu quiser escrever um texto literário, um texto evocativo, eu teria que estudar mais sobre literatura, mais sobre escrita. E quando eu me deparei com essas questões, eu já estava no último ano do doutorado, então eu não teria nem tempo para isso, né? Ou talvez, igual você falou, não teria esse talento. Então, eu queria usar, né, essa metodologia, me coloquei como participante do estudo, né? Coloquei minhas reflexões como parte do resultado, mas como produto final eu tive um formato mais convencional. E eu acho que não tem problema. E realmente, assim, se a gente for olhar, nós temos revistas que publicam textos mais evocativos, cujos temas são muito distintos do meu tema, do seu tema, né? Então, talvez os nossos temas nem seriam interessantes para essas revistas. Será que tentar fazer isso seria forçar um pouco a barra? Talvez seria, na minha opinião. Uhum. Eu concordo. Acho que existe um abismo de diferença entre o que você pesquisou, o que eu estou pesquisando, e essas outras pesquisas que buscam a compreensão da experiência com luto, que estudam sobre raça, sobre gênero, ou sobre o Holocausto, né, como a própria Caroline Elles, esses temas são fortes e neles cada detalhe da experiência vivida terá um significado com poder de emocionar. Eu tenho em mente que meu tema não impede que meu texto seja atraente e evocativo, mas eu acredito que ele dificulta a construção de uma narrativa com detalhes, com episódios conectados que acontecem ao longo do tempo, como descrito pela Caroline Elles, que deve ser um texto autoetnográfico.
Eu acho que faz sentido. E acredito que você, e se tiver outra pessoa que está assistindo, passe também por esses dilemas, você deve ficar tranquilos, porque, como nós conversamos, depende do tema, depende das particularidades do pesquisador também. Então, eu acho que você e os demais, né, alunos têm que usar o que for útil do método realmente, fazer seus diários incluindo a sua perspectiva enquanto participante, né, se é isso que você deseja, no seu caso gerar notas reflexivas sobre o que a gente está descrevendo, enxergar mesmo o tema a partir da sua perspectiva e dela ampliar a noção, né? Trazer uma noção mais ampliada. Fazer referência, claro, a esses autores tão importantes da autoetnografia, mas ficar tranquilo e realmente fazer o seu trabalho da melhor forma, né? É a minha opinião. Eu acho que é isso. Eu concordo e, de verdade, assim, eu continuo apaixonada pela teoria fundamentada, continuo encontrando muito sentido na autoetnografia analítica, principalmente por acreditar que o meu tema não é tão sensível, mas encantada com a forma como a Caroline Ellis constrói suas pesquisas e escritas. E nossa conversa me ajudou muito a compreender que, embora o tema da minha pesquisa não evoque sentimentos e emoções, eu posso utilizar a escrita para aproximar o leitor das minhas experiências e construir um texto mais atraente e menos acadêmico. E eu fico pensando que eu posso usar a narrativa como método para convidar os leitores a se colocarem no meu lugar. Com certeza. Conseguir contar histórias que possam levar o leitor a refletir criticamente sobre sua prática clínica e, claro, transformar essas reflexões em ação. Acho que a nossa conversa foi super produtiva. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço, foi realmente um prazer, fico feliz que a conversa tenha sido proveitosa para você, espero ter sido proveitosa para os demais participantes, e para mim realmente foi. Então, muito obrigada e até a próxima. Até. Tchau. Olá, como eu me apresentei no início dessa live, meu nome é Isabela e eu decidi construir esse diálogo de uma forma mais criativa para tratar desse tema, e para isso eu convidei uma amiga, a Juliana, que participou com a gente, e toda essa encenação veio de um diálogo real que aconteceu entre mim e a professora Simone, que é autora de um dos artigos que a gente conversa sobre ele durante essa apresentação. Muito obrigada.